Existem histórias que transcendem o tempo, atravessam gerações e desafiam a compreensão humana. Uma dessas histórias está oculta entre as sombras da tradição e do silêncio religioso. O misterioso livro de Adão e Eva, um texto antigo, muitas vezes considerado apócrifo ou herético, mas que, para os curiosos e os buscadores de verdades escondidas, revela aspectos surpreendentes da vida dos primeiros seres humanos após sua expulsão do paraíso. Uma narrativa que amplia, transforma e até contradiz o que foi oficialmente aceito pelos dogmas. Prepare-se para mergulhar nas páginas ocultas da história espiritual da humanidade e descobrir o que nunca foi contado sobre o Éden e seus habitantes originais. No relato bíblico canônico, a história de Adão e Eva é contada em poucos capítulos. Criados por Deus, viveram no jardim do Éden em inocência até desobedecerem ao mandamento divino. Como punição, foram expulsos do paraíso, condenados ao sofrimento terreno. E é praticamente tudo o que muitos sabem. Mas e se houvesse mais, muito mais? Um registro esquecido ou ignorado que detalha não apenas o que aconteceu no paraíso, mas o que se seguiu, com uma riqueza emocional, simbólica e até mística que transformaria completamente a nossa compreensão dessa história. O chamado Livro dos Adão e Eva. Também conhecido como A Vida de Adão e Eva ou Apocalipse de Moisés, é uma dessas obras. Ele não faz parte da Bíblia tradicional, mas circulou por séculos entre cristãos, judeus e gnósticos. Escritos encontrados em versões gregas, latinas, armênias, coptas e eslavas descrevem a vida de Adão e Eva com detalhes que jamais imaginaríamos. A obra não é uniforme. Existem variações entre as versões, mas todas elas partem de um ponto em comum. O momento em que Adão e Eva deixam o Éden, segundo esse texto perdido. A dor da expulsão foi muito mais do que um simples exílio. Adão e Eva choraram durante 40 dias às margens de um rio, implorando por perdão. O sofrimento físico e espiritual que enfrentaram é descrito com detalhes vívidos. Eles sentiram frio, fome, medo e conheceram a morte, um conceito antes inexistente. Adão teria desmaiado diversas vezes ao entender que a morte era agora parte do seu destino. Eva, consumida pela culpa, desejou a própria morte por ter sido a primeira a ceder à serpente. Nesse texto vemos uma humanidade profundamente real. Adão não é apenas o primeiro homem, mas um pai atormentado, um esposo amoroso e um penitente em busca de redenção. Eva não é apenas a mulher que errou, mas alguém que carrega o fardo da culpa com lágrimas e coragem. Ambos tentam entender como sobreviver num mundo onde a presença de Deus se tornou distante e onde o pecado se tornou uma realidade. O livro também revela uma visão diferente do próprio Lúcifer. Aqui, Satanás conta sua versão dos fatos. Teria sido expulso do céu por se recusar a se curvar diante de Adão, uma criatura de barro. Em sua inveja e rebeldia, ele decide enganar Eva, não apenas por malícia, mas por orgulho. Essa perspectiva reconfigura a história do pecado original como uma disputa cósmica de poder, orgulho e hierarquia. Outro ponto fascinante do livro é o simbolismo atribuído à árvore da vida e à árvore do conhecimento. O texto sugere que a árvore do conhecimento tinha uma beleza divina e que seus frutos possuíam um brilho celestial. Quando Eva se aproximou, ela não apenas viu uma fruta, ela viu algo transcendental. O texto indica que a serpente, nesse momento, não era apenas um animal, mas uma criatura radiante que caminhava ereta, com voz sedutora e aparência magnífica. Tudo isso torna a tentação ainda mais intrigante. Eva não foi apenas enganada, ela foi deslumbrada. E após a queda, o que restou? Segundo o texto, os anjos ensinaram a Adão e Eva a plantar, a colher, a viver. Foi o começo da civilização humana, mas não foi fácil. Houve doenças, perdas, dores que jamais haviam sentido. Um dos momentos mais comoventes é quando Adão, já velho e frágil, percebe que sua morte se aproxima. Ele pede a seu filho Sete que busque o óleo da árvore da misericórdia, um símbolo que muitos associam à unção ou à vida eterna. Sete encontra o arcanjo Miguel, que lhe revela que Adão não receberia o óleo ainda, pois a salvação viria apenas com o tempo, por meio daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Uma profecia clara sobre a vinda do Messias. Outro aspecto surpreendente é a figura de Eva nos momentos finais. Ela, prestes a morrer, confessa novamente seu arrependimento, pede perdão a seus filhos e roga a Deus por misericórdia. A forma como o livro descreve sua partida é extremamente humana e tocante, como se fosse uma mãe comum dizendo adeus aos filhos, cheia de amor e remorso. Então por que esse livro foi deixado de fora da Bíblia? Por que essas passagens tão emocionantes, profundas e até espiritualmente ricas não fazem parte do cânone sagrado? A resposta está, em parte, na história da formação da Bíblia. Muitos textos antigos circularam entre os primeiros cristãos e judeus, mas foram considerados apócrifos por conterem elementos considerados mitológicos, simbólicos demais ou simplesmente divergentes da doutrina que a Igreja escolheu consolidar. O livro de Adão e Eva mistura simbolismo com emoção, misticismo com narrativa moral
Ele fala de anjos, visões, punições celestiais e promessas futuras com uma intensidade que nem sempre agradava aos líderes religiosos mais ortodoxos. Mas para os estudiosos, místicos e curiosos, esses escritos apócrifos têm um valor imenso. Eles revelam não apenas crenças antigas, mas a forma como os nossos antepassados tentavam entender o sofrimento, o pecado, a redenção e o propósito da vida. O livro de Adão e Eva não é apenas um texto sobre o passado, é uma lente poderosa para refletirmos sobre a condição humana. No fim das contas, talvez o maior mistério não esteja no texto em si, mas no que ele nos obriga a encarar. A fragilidade humana, o desejo por perdão e a eterna busca por um retorno ao paraíso perdido. Um paraíso que talvez nunca tenha sido um lugar físico, mas um estado de espírito de conexão pura com o divino. E se essa conexão foi rompida, o livro perdido de Adão e Eva nos mostra que o caminho de volta não é fácil, mas está pavimentado com lágrimas, esperança e fé. E assim, entre lendas e revelações, ficamos diante de uma pergunta inquietante. E se parte da verdade sobre o início da humanidade nunca tivesse sido contada por completo? O que mais está escondido nas páginas esquecidas da história sagrada? Talvez nunca saibamos todas as respostas. Mas uma coisa é certa. O livro perdido de Adão e Eva continua a ecoar como um sussurro antigo, chamando aqueles que ousam buscar o que foi oculto e revelando que mesmo nos mitos mais antigos há verdades profundas esperando para serem redescobertas.